desenheiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Andreia. Hoje eu trouxe pra vocês uma lista com 10 BLs que eu mais gostei desse ano. Eu só coloquei 10 porque a lista ficaria muito grande. Antes que eu fale pra vocês quais são esses 10 BLs, já se inscreve no canal se você não tá inscrito, deixa seu like. Não se esquece, o like é muito importante pro YouTube ver que o nosso canal tem relevância pra quem gosta de BL e indicar e crescer mais o canal. E assim me ajuda a monetizar muito mais, que eu estou precisando da monetização. Deixa seu comentário também, não se esquece de deixar qualquer coisa nos comentários que ajuda a engajar o canal. Eu preciso muito desse engajamento, então por favor deixe qualquer coisa que seja um emoji, não tem problema, vocês podem escrever o que for, só não xinguem, tá? Que eu vou responder vocês. Tudo bem, gente? Era isso que eu queria falar pra vocês. Se vocês puderem também, quiser me dar presentinho de Natal e me ajudar também, tem o Pix que vai estar aparecendo na tela pra vocês. Bom, vamos direto pra lista, que essa lista vai ser só 10, porque seria muito grande se eu colocasse todos. Teve muitos BL bom esse ano, mas eu vou colocar 10 que eu gostei mais aqui na lista, tá bom? Em 10º lugar, eu coloquei Dear Doctor. Se você não lembra, não sabe, se você não assistiu ou não lembra de Dear Doctor, aqui tá a foto de Dear Doctor. Dear Doctor é um BL que conta a história do médico Prakan, que ele faz de tudo para salvar a vida das pessoas. Ele tem um probleminha com o passado, com o pai dele que já faleceu. Ele tem um rancinho do pai dele que é injusto. Depois ele vai descobrir que não tem nada a ver. As pessoas acusou o pai dele de ser corrupto e não existia isso. E aí ele acaba se encontrando com a morte. E que morte, meu Deus do céu! Que morte! Oh, morte linda! Uma morte dessa, a gente ia querer que ela ficasse do lado. Oh, gente, mas que morte! E aí ele acaba, meio que os dois entram nesse debate, esse duelo de um quer salvar a vida, o outro tem que levar as pessoas. E aí eles acabam se apaixonando. E é muito lindo, porque este casal já fizeram série há uns anos atrás. E agora parece que a Tailândia tá retornando com os casais do passado. A gente teve eles dois, teve os meninos de triagem, teve o Army com o Porsche em Ailong Nai. Então parece que esse ano foi o resgate daquelas boas memórias, sabe, assim, dos primórdios dos BLs. A gente já tá tendo esse gostinho do retorno desses casais que todo mundo se apaixonou há uns anos atrás. E aí a gente teve essa série que foi muito boa. Então se você não assistiu esse BL, vai assistir, porque vocês vão amar Dear Doctor. Gente, eu amei a história. Eu sou apaixonada em Dear Doctor. Ficou em 10º lugar por causa que o final me deixou meio assim, podia ter acabado de outro jeito, mas eu não vou dar spoiler. É a primeira vez que vocês não vão ter meu spoiler, porque quem não assistiu precisa assistir. Porque se eu contar o spoiler da série, perde a graça. Tem casal secundário que vocês vão se apaixonar. A série é muito boa, então eu coloquei ele em 10º lugar. Em 9º lugar, eu coloquei um BL japonês. Ele se chama, deixa eu ler o nome porque é difícil de eu falar, Old Fashion Cupcake. Old Fashion Cupcake, ele é um BL curtinho, ele tem 5 episódios, mas é um BL japonês fofinho. Ele conta a história, é uns nomes complicados, só um minuto, do Nozui. Nozui é um homem de 39 anos que a vida dele é só trabalhar, acordar e voltar pra casa e dormir, trabalhar e acordar e voltar pra casa e dormir e trabalhar. A rotina dele é essa. Até que ele começa a trabalhar com um estagiário mais novo de 29 anos que se chama Togawa. É que é uns nomes meio difíceis, eu tenho que anotar, tá, gente? O Togawa é um estagiário dele e Júnior, que acaba meio que conquistando o coração dele. Os dois se encontram numa loja que vende panquecas e ali eles começam a desenvolver um sentimento. A história é bonitinha. É um BL muito bom, tanto que ele ficou entre os melhores desse ano. A história é assim, pra quem não gosta desse tipo de história, vai achar que a história é muito lenta, muito chata. Mas eu gostei da história. Eu achei interessante, eu achei legal colocar aqui. É um BL japonês, porque assim, normalmente eu só coloco, no máximo que eu coloco é coreano, a maioria é tailandês. Então eu gostei desse, pra vocês verem que eu tô abrindo meu leque de BLs. Eu estou indo para outros países. Eu comecei com a Tailândia, fiquei na Tailândia. Aí eu fui para as Filipinas, das Filipinas eu fui para a Coreia, da Coreia agora eu fui para o Japão, logo eu tô na China, entendeu? Então tá indo. Taiwan já ganhou meu coração, né? É um BL que eu gostei também. Se você não assistiu, eu indico você assistir, porque ele é curtinho, você vai assistir rapidinho. Em 8º lugar, eu coloquei um BL coreano. Sim, e esse casal a gente já teve o prazer de tê-los. Um como o vampiro que virou pó, que eu fiquei pra morrer. E o outro como o fofinho apaixonante que tinha o sangue azul. Bom,
O nome da série é um nome difícil de falar, que eu vou ter que ler de novo, que se chama Roommates Poddonkun. Eu acho que é assim que fala. Ela tem 8 episódios e é um BL muito fofo que traz os nossos protagonistas, que fez Kissably, que é uma que eu amei ver eles dois nesse personagem, porque sai totalmente daquele estilo que eles fizeram. Aqui a gente tem os protagonistas de um jeito bem mais leve. Gosto muito de ver aqui ele como Ji Hoo-jun, que ele é um filhinho de pai, um playboy. Rico, tem tudo que quer, não se preocupa com nada, só dá vexame pra família, que ele tá sempre em escândalo com uma famosa aqui, outra famosa ali, outra famosa ali. Então o pai dele se estressa e fala pra ele que a partir de agora ele não vai ter um tostão, ele vai ter que trabalhar numa das filiais da empresa dele, e ele, 2 anos, ele vai ter que trabalhar e ter o dinheiro dele, com o salário que ele vai ganhar na empresa, que ele vai ser líder de equipe, e ele vai ter que fazer essa equipe render, porque senão ele vai continuar sem nada. A única coisa que ele leva é o carrão dele. Os cartão, tudo ele perde. Aí ele vai morar na casa de quem? E ele vai morar na casa do Seojai, que é o nosso fofinho que tinha o sangue azul. E é muito engraçado, porque a princípio os dois não se suportam. Na verdade, o Seojai não suporta ele, porque ele se acha o cara mais lindo do mundo, o mais perfeito, o mais impecável. É muito legal a série, é muito divertido. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui foto pra vocês da capa da série, pra vocês poderem procurar e assistir, que vocês vão gostar deste BL coreano que foi apaixonante pra mim. Eu amei, eu já tenho ele na minha playlist. Vocês sabem que quando eu gosto eu ponho na minha playlist. Meus HD já não tá nem cabendo mais série, de tanta série que eu guardo pra mim. Então eu amei essa série, ela é muito fofa e ela ficou em 8º lugar na minha lista. Em 7º lugar, ela não poderia ficar de fora, que é Cupid Last Wish. Eu falei de Cupid Last Wish aqui no canal. Eu não terminei de falar de Cupid Last Wish, por quê? Porque veio outras séries e veio muito turbilhão de coisa acontecendo. Eu não consegui terminar de falar, mas não porque eu não gostei, foi porque eu me apaixonei sim por Cupid Last Wish. Eu achei que ter o Earth e o Mix nesse personagem foi maravilhoso. Totalmente fora da casinha do que a gente tinha visto lá em 1000 Estrelas. E a gente vai ver eles fora da casinha de novo em Chicken Meaning Chicken, que tá pra estrear agora. Eu amei essa história, eu achei que foi uma história super legal, que essa coisa do Win, que no caso é o Mix, troca de corpo, vai parar no corpo da irmã dele depois do acidente, que ele é um cara rebelde, teimoso. Na verdade ele é apaixonado pelo Korn, né? E aí ele fica com a revolta de repente, achando que o Korn quis roubar dinheiro do pai dele, porque o pai dele pôs ele no testamento. E eles partem, ele sofre um acidente, e depois eles partem numa viagem pra tentar voltar ele pro corpo da irmã dele, e ele voltar pro corpo dele, que ele tá no corpo da irmã dele. E é uma história bem legal, eu gostei muito, eu dei muita risada com essa série, gente. O Mix, gente, ele é muito engraçado, ele tem uma veia cômica muito boa. Muito boa, a série é muito gostosa de assistir. A gente vê eles de um jeito assim, bem mais leve. Parece que a gente vê o Earth no Earth mesmo. Não naquela coisa séria assim, do Pufá. A gente vê o Earth sendo o Earth. Então ela ficou no meu 7º lugar por causa disso, porque eu amei muito essa série. Eu acho que se você não assistiu, você deve assistir Cupid Last Wish. Em 6º lugar, eu sei que vocês vão rir sempre que eu falo dessa série. Eu tento falar o nome dela, vocês dão risada. Então eu vou escrever o nome dela pra vocês saberem de que série que eu tô falando, que é Cherry Blossom After White. Isso, é um PL também coreano com 8 episódios, que é uma história bem legal, que conta a história do Seojai, que é um garoto que ele com 7 anos perde os pais, e aí ele vai morar com a amiga da mãe dele, que praticamente se torna a mãe adotiva dele. E ele, no começo, assim, a gente vê ele já adolescente, ele vai pra faculdade logo, e ele não sabe que o filho dela, que é o Juntai, ele gosta dele, ele ama ele há muitos anos. Então, como é o último ano dele, logo ele vai mudar de casa quando ele fazer 18 anos. Então o Juntai decide que tá na hora dele se declarar pra ele. E aí os dois vivem um romance apaixonante. É muito bonito, é muito lindo ver os dois juntos. A mãe dele, a princípio, fica meio assim, mas depois acaba aceitando. E aí fica bem. É muito legal a história. Eu gostei dessa história, terminou até com pedido de casamento. Lindíssimo esse BL coreano. Então eu coloquei ele na lista porque eu achei ele muito fofinho, 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 fofinho. Então eu deixei aqui, eu vou deixar a foto aqui pra vocês saberem qual que é o nosso 6º lugar. Em 5º lugar, não podia faltar quem que não podia faltar, gente? Nosso amado Vice-Versa. E que série que a GMM nos entregou esse ano.
Olha, a GMM esse ano está de parabéns, eu tiro o chapéu pra ela, porque ela só veio nos dando série muito boa. Ela deu um deslize ali, outro deslize aqui. Eu falo que Enchanté foi um belo do escorregão, mas vice-versa, veio assim pra levantar todo mundo e falar, não, vocês estão firmes. Vice-versa contou a história do Talai, que é um rapaz que ele foi promovido no serviço, conseguiu um emprego que ele tanto queria, e aí ele sofre um acidente, se afoga, aparece num multiverso. A gente tem um multiverso do BL, ele vai parar num outro universo. Nesse outro universo, ele acaba indo parar no corpo do homem, nosso marido lindo, e aí lá ele encontra o Tum. Eu já fiz uma lista aqui no canal, eu vou deixar aqui pra vocês poderem ver a lista que eu tenho aqui da minha review de Vice-Versa, que assim, eu amei a história, gostei muito, porque Vice-Versa, por ela estar em outro universo, a gente tem o Jimmy com o Cia como os protagonistas, então a gente tem, ele pode brincar, eles trouxeram o Gun, eles trouxeram o Perch, eles trouxeram o Tai, sabe assim? Eles trazem a Milk, que a gente ama, que é a Ink, com a Pry de Betty Buddy. Eles trazem referência de Sotos, eles falam de Together, eles falam de Fish Up the Sky, eles vão falando das séries da GMM, eles podem brincar com essa série. O que é interessante nessa série é exatamente isso, eles brincam muito com as outras séries, por eles estarem em uma outra realidade. A gente tem os meninos de Enchanté terminando casado aqui, então é uma série que ficou muito, assim, muito querida pra mim, ela ficou no meu coração. É uma série muito gostosa, eu amei o Jimmy nesse personagem. Eu acho que o Jimmy merecia sim um protagonismo. Eu falei isso lá em Betty Buddy, quando ele fez o A em Betty Buddy, eu falei que ele precisava de um protagonismo, que ele trabalhou muito bem, ele trabalha muito bem. A gente teve a prova dele aí em Vice-Versa, ele sendo protagonista, foi muito bom. Tanto é que ele já vai vir com outro BL, porque ele trabalhou muito bem. Ele com o Cia foi uma junção muito gostosa, muito boa. Eu não esperava que os dois fossem ter uma química tão boa. Eu gostei muito dessa série. Se você não assistiu Vice-Versa, você perdeu um grande BL, divertido, tem muitas cenas engraçadas, tem muita coisa legal, tem casal secundário que eu fiquei apaixonada, que eu não esperava que fosse sair um casal desses dois, e sair um casal que já vai vir em outra série também, que eu falei, cacete, como ficou bom esses dois juntos. Se você não assistiu Vice-Versa, já corre e assiste Vice-Versa, pra você saber, agora que é fim de ano, vai ter uma pausa, com certeza, essa semana dá uma pausa nos episódios novos das séries novas, vai maratonar as séries que já saiu, que você ainda não conseguiu acompanhar, que lançou esse ano, e Vice-Versa tem que estar na sua lista se você não assistiu. Então assista Vice-Versa, porque você vai gostar de Vice-Versa. Em quarto lugar, não poderia ficar fora da minha lista, Love Mechanics. Love Mechanics conquistou meu coração, gente, porque eu não tinha assistido nada da sequência de End of Love, eu já falei pra vocês, nada, absolutamente nada. Love Mechanics foi a primeira série da sequência de End of Love que eu assisti, e eu já estou apaixonada, eu já preciso que a gente tenha uma série com os outros personagens, principalmente com o Baum, amigo do Vi, porque, gente, eu estou apaixonada por ele, eu acho ele fofo, eu preciso assistir as outras séries. Love Mechanics, na verdade, já tinha tido, na época de End of Love, já tinha tido, eu acho que ela era com 4, 5 episódios, uma coisa assim, ou 6, bem curtinha. E aí eles decidiram fazer a série maior, contando a história do Mark com o Vi, bem mais produzida, que eu achei que essa série ficou muito boa. É uma história muito legal, conta a história do Mark, que é um júnior, e o Vi é o sênior. E aí eles dois, no começo, eles têm uma rixa, porque o Mark é apaixonado pelo amigo do... Ele é apaixonado não, ele tem um crush obsessivo pelo amigo do Vi, o Baum. E o Vi, na verdade, já tem uma queda pelo Mark, só não assume isso. E aí os dois têm essa briga por causa que o Vi sempre tá tirando ele, mandando ele tomar o rumo dele, parar de encher o saco do amigo dele, que o amigo dele tem namorado. E aí, numa noite, ele tá bêbado no bar, o Vi leva ele pra casa dele, porque ele não tem pra onde ir, e eles acabam passando a noite junto, e ali eles descobrem que tem algo além do que só esse ranço de um pelo outro. Dentro desse ranço tem um amor. E os dois se apaixonam. Claro que o Mark sofre pacas por causa do Vi, mas assim, o Vi também gosta muito do Mark.
Ele sofre pelo Mark. É bem interessante a história. Eu gosto da história dos dois. Por isso que eu coloquei ele aqui em quarto lugar. Porque foi um dos BLs que, assim, eu fiquei ansiosíssima pra assistir. Esse BL, assim como vice-versa. Eu ficava ansiosa pro próximo episódio. Assim como a Long Night, eu ficava ansiosa pelo próximo episódio. E eu acho que quando o BL é bom, a gente fica ansioso pra ver o próximo episódio. E é o que aconteceu com eles. Daqui pra todos esses dessa lista, eu fiquei assim. Mas do quinto episódio, do quinto BL pra baixo, foi os que eu mais fiquei ansiosa pra ver os próximos episódios. Em terceiro lugar, eu vou colocar Big Dragon. Aí vocês vão falar assim, mas Andréia, sua lista tá acabando e ainda não tem Not Me. Então, junto com Big Dragon, eu vou ter que pôr Not Me. Se bem que pra mim, Not Me não pode ficar em terceiro, Not Me tem que ficar em primeiro. Vou explicar pra vocês por quê. Primeiro, deixa eu falar. Big Dragon foi uma série que nos surpreendeu. A gente não esperava que um BL com 8 episódios fosse ser essa surpresa maravilhosa que foi a história do McCorn com o Ai. Foi uma história muito gostosa, muito legal, que eu fiquei apaixonada. Eu já falei dela no vídeo dessa semana, o porquê que eu gostei da série, então não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou falar pra você que não assistiu, vá assistir Big Dragon, não vá assistir Ricioso, porque a gente vai ter uma segunda temporada. Acho que agora, já em 2023, já sai a segunda temporada, então assistam Big Dragon que vocês vão gostar. É uma série muito boa. Porque Not Me, eu não colocaria Not Me em terceiro, mas sim em primeiro, mas aí teria que ser 3 séries ou 4 em primeiro lugar. Porque Not Me foi uma série muito boa, mas Not Me começou em 2021. Ela terminou em março de 2022. Então, ela teve 3 meses em 2022. Então, assim como Bad Buddy, que pra mim estaria em primeiro lugar elas duas. Mas elas começaram em 2021 e terminaram no começo desse ano. E eu coloquei nessa lista séries que começaram em 2022 e terminaram agora em 2022. Então é mais isso. Mas Not Me vai estar nessa lista assim já no finalzinho. Em segundo lugar, eu coloco Love is in the Air, que eu também falei de Love is in the Air no vídeo dessa semana. O porquê que eu acho que Love is in the Air ficou muito boa e tá na minha lista dos melhores BL do ano. E junto com Love is in the Air, eu vou colocar A Long Night também. Já vou citar ela aqui, porque eu também gostei muito de A Long Night. E eu acho que Love is in the Air é o que eu falei pra vocês. Pra mim, o que pecou só em Love is in the Air é colocar a história do Payu com o Rai como principal. Eu acho que a história do Payu com o Rai devia ter feito depois. Tudo bem que a história principal da novel é o Wen com o Payu. Mas pra mim, se eu ler a novel, eu vou gostar muito mais da história do Sky com o Prai. Eu acho, tá? Pelo que eu vi. Porque eu acho que a história do Sky com o Prai, ela tem muito mais densidade. Muito mais maturidade, muito mais tensão, muito mais paixão, muito mais seriedade, você entendeu? Uns assuntos mais real, uns assuntos mais sério pra gente ver, uma superação, que eu acho que o Ren com o Payu não tem isso. Eu acho que o namoro do Ren com o Payu é meio A Long Night, é uma coisa mais normal de um romance, do que a história do Prai com o Sky, que é uma coisa que eles passaram por um obstáculo que foi um trauma pra ficar junto. O Sky ter que lutar com esse trauma, ter que viver novamente. Você entendeu? Ter que aprender a abrir o coração dele pra vida. Isso tudo é muito interessante. Então é por isso que eu coloquei ele em segundo lugar. E eu já falei pra vocês. Quer saber o que eu achei do final de Love is in the Air? Vai nos cards que vai estar no vídeo dessa semana que eu já coloquei, assim você vai poder assistir o que eu achei do final de Love is in the Air. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui também, não. Em primeiríssimo lugar, embora na votação que teve de melhor BL do ano, eles não terem ganhado como melhor BL do ano, eu não lembro quem ganhou como melhor BL do ano, mas não foi. Mas pra mim, o melhor BL do ano foi Kim Porsche. Kim Porsche foi o melhor BL de 2022, sim. Eu bato o martelo que foi Kim Porsche. Nada muda isso da minha cabeça, tá? Kim Porsche teve tudo. Kim Porsche teve ação, Kim Porsche teve cena hot, Kim Porsche teve romance, Kim Porsche teve um momento engraçado, Kim Porsche teve um momento que a gente ficou com ranço, que a gente ficou com raiva, que a gente chorou junto, que a gente gritou, que a gente xingou, que a gente riu. Tudo isso Kim Porsche nos deu. Nos deixou surpreso com o final. Nos deixou ansioso pra segunda temporada. Nos deixou querendo mais do próximo episódio. Então Kim Porsche, pra mim, foi um dos melhores BLs desse ano. Ele merecia o troféu de melhor BL de 2022, sim. Porque ele foi um BL incrível. E eu acho que a segunda temporada dele vai ser muito melhor. Você entendeu? A melhor coisa que o Maio fez foi investir pra fazer Kim Porsche. Porque ele deu pra gente uma série perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Kim Porsche veio perfeito. Não adianta falar. As outras séries dessa lista são perfeitas, eu amo elas.
Mas Kim Porsche não tem pra ninguém. E é o que eu falei pra vocês, eu colocaria Not Me junto com Kim Porsche. Mas Not Me começou em 2021 e eu tô falando de séries que começou em 2022. E mais pra mim, Not Me é junto com Kim Porsche, porque ela terminou em 2022. Porque a história de Not Me também é surpreendente. É fora da caixinha. A GMM, pela primeira vez, jogou uma série fora da caixinha. Sem essa coisa do estudante, sem essa coisa assim, só romancezinho. Não, ele jogou uma coisa séria. Mostrou uma realidade pra gente, um pouco da realidade, da luta deles lá, dos LGBT, pelos seus direitos, da luta dos tailandeses contra os ricos, como que os pobres lá têm que lutar para ter suas coisas, além dos ricos, como que o poder, que dinheiro é poder na Tailândia, não adianta falar que não, e não é só lá, em qualquer lugar no mundo, né? Mas mostrou como que as pessoas enfeitam muito. E Not Me mostrou que não é esse enfeite todo. Que a corrupção existe lá também. Que existe também a tal do roubo. Que existe a tal da injustiça. Que você entendeu? Que existe a tal da pobreza. Que existe tudo. Que existe o preconceito. Tudo isso existe lá também, não é só flores que nem a gente vê. Então eu achei muito legal isso em Not Me, foi uma das coisas que eu gostei. E eu coloco aqui também em primeiro lugar pra mim, que também terminou esse ano, por isso que eu não coloquei ele diretamente nessa lista, que é Bad Buddy. Eu sempre cito Bad Buddy, gente, porque Bad Buddy foi um BL da GMM, que junto com Not Me, eu acho que a GMM acertou perfeitamente nesses dois BL. Eu acho que a GMM devia pegar essa fórmula que eles usam em Not Me, em Bad Buddy, e começar a aplicar nos outros BLs daqui pra frente. Porque foram dois BLs, assim, que você não tem o que falar. Começaram muito perfeito e terminaram perfeito. A história de Bad Buddy é muito boa. É um romance muito bom de se assistir. É uma história que te prende. É uma história que mostra um debate. Uma história que te fixa, sabe? Assim, é uma coisa real. Não é aquela coisa de o frágil é a esposa e o forte é o marido, não. É uma coisa bem legal, é uma coisa muito, muito pé no chão, eu gosto da história de Bad Buddy. Fora a química dos atores dessas três séries que a gente não tem o que falar, né? Todos os atores, os casais, os secundários, todo o elenco todo das três séries que eu falei aqui são perfeitos. Trabalharam muito bem junto. Então, pra mim, em primeiro lugar, fica Kim Porsche, junto com Not Me e Bad Buddy, foram os melhores BL desse ano. E claro que eu também não poderia deixar de fazer honrar também, né, esses BLs que eu não citei aqui na lista, mas que eu gostei, que foi Sky and the Star, que eu também achei fofo, muito bem feita a história, a GMM acertou muito, eu gostei muito de ver o Jungkook com seu primeiro protagonismo na GMM ser tão bem feito, tão bom, ter tido uma recepção tão boa dos fãs. Eu gosto muito disso, porque eu já acompanhava o Jungkook, então eu torcia por isso, pra ele. Eu gostei disso. Love Class, que é um BLzinho curtíssimo, com 4 episódios, se eu não tô enganado. Coreano, que também é apaixonante, você vai amar. E vai ter uma segunda temporada que eu já tô esperando. Um BL que eu gostei também é Ghost Host, Ghost Home. Se você não assistiu, eu vou pôr aqui pra vocês vão poder assistir. É muito gostosinho de assistir também, muito legal, muito bom. Então esses foram os BLs desse ano que eu amei muito, assim. E os que já falei no vídeo passado, Eclipse eu já falei. Então eu gostei bastante desses BLs. Eu tô assistindo esses que eu já falei também no outro vídeo, eu vou fazer vídeo pra vocês depois do ano novo. São BLs que eu gostei bastante, que eu acho que todo mundo deveria ter assistido. Eu trouxe uma lista de variedades e dessa vez não foi só tailandês, pra vocês saberem o que eu assisti, o que eu gostei. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você assistiu todos esses BL dessa lista ou acha que faltou algum nessa lista, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você. E se você acha que todos dessa lista estão corretos ou você queria mudar a ordem, qual seria o seu primeiro BL dessa lista, deixa aqui também nos comentários que eu vou responder vocês. Não esquece que eu preciso do comentário de vocês para engajar o canal. O Pix está na tela para vocês, se vocês precisar, para poder fazer qualquer ajuda, qualquer presentinho de Natal. Se você não está inscrito no canal, então já se inscreve no canal para não perder as novidades do próximo ano que eu vou trazer. Deixa seu like, o like é muito importante para ajudar no engajamento do canal e na monetização, então deixa o like e comentem muito. Eu vejo vocês no próximo vídeo, resenheiros!